Olá, garotada do EJA, professor Wilson de Geografia. Sei que vocês estão com muita saudade da escola, nós professores também estamos. Mas em tempos de pandemia, o melhor que se pode fazer é ficar em casa. Se antes a gente pedia para vocês guardar o telefone, agora a gente implora que vocês façam bom uso desse telefone. E pedimos que vocês usem o telefone para a questão da aprendizagem. E interaja com os colegas de vocês, interaja com o professor de vocês. E nós vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. Na semana passada nós passamos um conteúdo falando de espaço geográfico e de paisagem. E nós vamos dar continuidade a esse conteúdo falando da importância desse espaço geográfico, o que é o espaço geográfico, que é o espaço da superfície da Terra, onde o homem, de certa forma, já modificou, onde o homem já transformou. E falar também da paisagem. A paisagem é tudo que a gente vê, é tudo que o nosso olho vê, é tudo que nossa visão alcança, segundo o geógrafo Milton Santos. Dentro dessa paisagem, nós podemos observar uma série de implicações e rugosidades, que são chamados de elementos da paisagem. Quais são os principais elementos da paisagem? A paisagem ela pode ter elementos naturais e pode ter elementos sociais. Como o nome já está dizendo, elementos naturais são elementos da natureza. São paisagens naturais, aonde o homem não modificou, aonde o homem não transformou. Como exemplo, as grandes florestas, floresta amazônica, o Pantanal, os mares, os rios e lugares que que têm a própria natureza dentro desse espaço. Então, como o nome já está dizendo, o espaço natural é o espaço da natureza. E temos também o espaço social ou cultural. Espaço cultural é onde o homem o ser humano, a humanidade, já transformou e já modificou. Como, por exemplo, as cidades, os lugares que têm construções de pontes, casas, edifícios. Esses espaços são chamados de espaços culturais porque eles têm história. E o próprio espaço da natureza também ele tem história. Ele é transformado também pela própria natureza. A geografia trabalha com esses principais conceitos, que é o espaço geográfico e a paisagem. Compreender essas transformações da paisagem ao longo do tempo faz parte da geografia, e os especialistas, os geógrafos que estudam a paisagem, eles procuram buscar os elementos e entender e compreender como esses espaços são transformados ao longo do tempo. Reconhecer nos lugares que a gente mora, nos lugares que a gente vive, como esses espaços são modificados e transformados. Vamos pensar na sua cidade, na nossa cidade, 10 anos atrás e hoje. Esses espaços foram modificados. Então, no material que vocês vão receber, o material digital, nós temos exemplos de alguns espaços antes e depois. Como, por exemplo, em Porto Alegre, os monumentos de Porto Alegre, monumentos históricos, à vista do Largo Glênio Pérez e do Mercado Público, antes e depois. Como era antes, por exemplo, na nossa cidade que nós moramos, como era antes em São Sebastião e como é hoje, quantas coisas foram modificadas. E também identificar e reconhecer o lugar como uma das principais categorias de análise da geografia. O lugar que nós moramos também é analisado pela geografia, e valorizar esses espaços, principalmente os espaços públicos, as praças, valorizar as escolas, os hospitais, os postos de saúde, e preservar esses espaços porque é para o nosso bem, para o nosso uso. E compreender essa relação entre a sociedade, como a sociedade se interage com esse espaço, e o lugar.
e reconhecer a influência da natureza nas diferentes formas da ocupação humana. Como a natureza influencia, por exemplo, a nossa economia. De que a economia da cidade de São Sebastião, como nós estamos falando aqui de São Sebastião, como esses espaços eles estão ou influencia a nossa cultura, a nossa economia. E relacionar essa cultura à natureza e o próprio espaço. Aqui em nossa cidade nós temos a renda de biorros, que é uma das fontes de renda de muitas famílias, e a agricultura. Esses conceitos vai fazer com que nós possamos valorizar e conviver com essas diferentes culturas que chegam na nossa cidade e compreender e valorizar os patrimônios históricos e os patrimônios físicos da nossa cidade. Então, a paisagem pode ser paisagem natural, paisagem social, e compreender que essas paisagens estão passando por modificações. Vocês irão ler esse material e irão responder essas questões que serão colocadas no conteúdo digital de vocês que eu vou enviar, e eu espero que vocês entendam e compreendam essa questão do espaço.